Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública aqui na nossa MEP. Nós vamos convidar a nossa amiga Paula para fazer a leitura da página inicial e após a página vamos fazer a nossa prece. Do livro Sinal Verde, leitura 22, perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade, vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Convidar a todos a fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa tarde, procurando estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, pedindo, Senhor, que o seu amor envolva toda a nossa humanidade, acalmando os corações em sofrimento, em desespero, em dor. Que sua luz chegue aí serenando essas almas. Pedindo, Senhor, que envolva cada um de nós também, que possamos a cada dia nos esforçar em fazer o bem, onde quer que estejamos. Envolva também nossa amiga Neuza, que vai fazer a palestra nessa tarde, e pedimos que fique conosco sempre. Que assim seja. Essa palavra agora para a Neuza, que vai falar sobre retribuir o mal com o bem. Boa tarde a todos. Que bom que nós escolhemos estar juntos aqui, né? Nessa tarde maravilhosa. Esse subtítulo, Retribuir o mal com o bem, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, e o título dele é Amai vossos inimigos. E aí, a gente já começa pensando pelo título, né? Amai vossos inimigos. Mas Jesus falou para a gente amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ensinou para os apóstolos que eles se amassem assim como ele o amava. E aí a gente pega um capítulo onde Kardec faz esse comentário sobre amar o nosso inimigo. E aí nós vamos procurar no dicionário o que significa a palavra inimigo. Se concentra em oposição, se mostra hostil, contrário e adverso. Então, o que é ou quem é meu amigo e quem é meu inimigo? O meu amigo é aquele que combina com as minhas ideias, que combina com os meus passeios, com as minhas vontades, né? Então ele é meu amigo.
Agora, quando a gente pega alguém que está oposto a isso, a gente já diz que ele é nosso inimigo. Mas será que realmente ele é nosso inimigo? Ou será que ele é o amigo proposital que nós temos para que possamos olhar determinadas coisas de outro modo? Né? Por quê? Eu vou falar uma historinha rápida para vocês. Eu agora tenho só uma cachorrinha, mas na época eu tinha 3. E eu comentei com o nosso amigo Wagner, eu falei assim, ai, eu estou exausta, eu prefiro ficar com minhas cachorras. Aí ele falou assim, sabe por que você prefere ficar com elas? Porque elas não te respondem. E é verdade. É muito mais fácil lidar com elas. Né? Elas não são contrárias às minhas ideias. Elas não vão se colocar contrárias às minhas ideias. Mas, como espíritos imortais que somos, que precisamos da evolução, que precisamos de viver em sociedade para nos melhorarmos e evoluirmos, nós temos que viver com as pessoas. A principal célula, qual é? A família. A família é aquela célula assim, meu pai é difícil, minha mãe é complicada, meu irmão é intransigente, minha sogra, Nossa Senhora, eu não, né? Eu sou um mar de candura. Eu não sou difícil para ninguém. Por quê? Porque eu acho que as minhas ideias são as certas, as verdadeiras. Mas quem é o dono da verdade? Absoluta. Então, é o meu ponto de vista que faz com que eu veja determinadas verdades. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante no Facebook. Uma pessoa estava do lado de cá, tinha o número 6. Olhou daí e você falou, não, é 9. Não é? E é uma questão de ponto de vista. E aí a gente volta lá no Evangelho, no Aurélio lá, onde ele diz que o inimigo, ele se encontra em oposição, contrário e adverso. Então ele não é um bom amigo? Ele vai nos levar a pensar, será que realmente eu tenho a verdade absoluta? Será que realmente o que eu estou falando é verdade? Ou será que ele tem razão? Vai que ele tem razão. Né? Então, primeira coisa, nós temos que pensar no nosso inimigo não como alguém que vai nos fazer mal. O mal não existe. Existe a ausência do bem. O mal, ele é colocado como ignorância, no verdadeiro sentido da palavra, de ignorar o bem. Né? Então, vamos ao nosso estudo. No item 1, diz assim, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então aqui Jesus já nos traz, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é lá na época de Moisés, onde ele dizia, olho por olho, dente por dente, porque eram povos que necessitavam dessa citação, dessa obediência, né? Mas 1800, 1600 anos depois, quando chegou Jesus, ele já mudou. Ele falou, não, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não tem mais inimigos. Tem alguém que não pensa como a gente. Outra coisa muito interessante. Nós que estamos espíritas, uma
vez eu comentei com a minha comadre, minha afilhada lá, 3, 4 anos, e estava fazendo uma malcriação. Aí eu falei assim, mas não é possível. Por que esse menino está assim? Ela falou, Nilza, é obsessão. Como é que é? Falta de educação virou obsessão? Não, não é obsessão. É falta de educação. Educar. E educação não é na escola que se aprende. Na escola se aprende instrução. Educação é pai e mãe que dá. Então, eu já vi muitos outros casos, eu citei um caso do meu filho, mas eu já vi muitos casos de crianças fazendo pirraças absurdas em supermercados, etc. E a pessoa fala, por que está obsediado? Tá não, meu bem, tá não. Na minha época, a obsessão era um chinelo que voava. E minha mãe não errava um. Eu podia fugir que o chinelo dava fazia curva para entrar. Entendeu? Para me acertar. Então, mesmo que hoje a psicologia nos diga que isso não é correto, que é algo diferente que deve ser feito, mas não se pode confundir falta de educação com obsessão. Né? Seguindo, esse texto está em Mateus. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Lembra que eu comentei a história da minha cachorrinha? Se eu só conversar com elas, porque elas não vão dizer o contrário do que eu quero, elas não irão me responder, que recompensa tem? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então aqui Mateus traz para a gente uma reflexão do seguinte: os pagãos também agem assim. E nós, como cristãos, que seguimos a máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o que nós estamos fazendo de diferente? Nós estamos amando a quem não combina com as nossas ideias? Nós estamos amando a quem não concorda com as nossas ideias? Ou não? Eu só vou amar os meus amigos. Eles não me aborrecem. Não? Ainda em Mateus: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se nós não usarmos de justiça, olha o que Jesus nos diz: justiça. É justo o que eu estou fazendo? É certo o que eu estou fazendo? A verdade absoluta realmente está comigo? Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é na nossa consciência. Se a lei de Deus está na nossa consciência, eu posso enganar a qualquer pessoa, mas eu sei quando eu fiz algo errado. Eu sei. Eu sei a hora que eu pisei na bola. Eu sei a hora que eu magoei alguém. Eu sei a hora que eu me coloquei como inimiga porque eu fui contrária à ideia de alguém. Mas eu não consigo observar que do lado de cá é 6, do lado de lá é 9. E aí? Então eu tenho que ampliar a minha visão. E como é que a gente amplia a visão? Com o coração aberto. Como Jesus nos disse. Naquela passagenzinha onde ele estava em reunião, chega uma pessoa e fala com ele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus renegou Maria? Não. Ele só disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Foi um amor universal.
E é esse amor que a gente tem que galgar. É essa parte, é esse pulo do gato que a gente precisa aprender. Porque ele disse, vós sois deuses, fazeis tudo que eu faço e muito mais. Vós chegareis à perfeição. E nós temos que acreditar nisso. Porque ele não ia falar se não fosse verdade. Então, sabendo que nós vamos chegar à angelitude, como que a gente chega lá? Como que se chega no pico do Everest? De helicóptero. Ou então você tem que começar aqui embaixo no primeiro passo. Então, é esse primeiro passo que nós temos que dar. E agora nós temos uma chance perfeita. Estarmos espíritas. Porque nos traz a fé raciocinada. Nos traz os porquês. Eu me lembro que quando eu era criança, que já faz muito tempo, minha mãe, eu era católica, nós éramos. E aí eu fazia algumas perguntas à minha mãe. E ela me respondia assim, porque é. Mãe, mas por que é? Porque é, não tem porquê. É assim e pronto. Não é assim e pronto. Agora a gente sabe aqui com a codificação que não é assim e pronto. Tem explicação. Basta que a gente estude para entender. Divaldo, todos os anos eu estudava o Livro dos Espíritos. E aí você pergunta assim, gente, mas o Divaldo tinha 75 anos de espírita. Por que ele estuda o Livro dos Espíritos? Ele já sabe as perguntas de trás para frente, de baixo para cima. Aí o que ele respondeu uma vez para uma repórter? O livro não muda, o que muda sou eu. É o meu ponto de vista na hora que eu estou lendo. Eu vejo a resposta por outro ângulo. E é esse ângulo que a gente tem que modificar. É esse ângulo que a gente precisa mudar. No item 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Olha que interessante. Uma pessoa de má vida podemos entender como um assassino, por exemplo. Ele também tem amores. Ele também tem amores. E ele também é amado por alguém. Então, se a gente só amar a quem nos ama, que mérito nós teremos sobre um assassino, por exemplo? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam nessa maneira para oferir a mesma vantagem? Então, vamos colocar aqui pessoas de má vida como sendo, por exemplo, uma milícia. Eles se ajudam. Que mérito teremos nós sobre uma milícia, por exemplo? Não? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Misericórdia, compaixão, benevolência, palavras ditas e repetidas por Jesus, que Kardec traz maravilhosamente nas questões do Livro dos Espíritos e em todo o restante da codificação. Então, quando a gente pensa em benevolência, em indulgência, olha, você fez um negócio errado. Eu sei que você errou, você também sabe, mas eu estou contigo, tá? Nós somos indulgentes.
Eu não concordo com o que você fez, mas eu não vou deixar de ser sua amiga. Eu não vou virar sua inimiga. Né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Amar o próximo já é difícil. Porque quando a gente diz amar o próximo, como Jesus fala, não é o próximo minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, minha irmã, que já é difícil, né? Não é o próximo meu colega de trabalho, não é o próximo a minha prima, não, é o próximo. Que próximo? Qualquer próximo. Sabe aquele vizinho que no domingo à noite, à tarde à noite, coloca um funk altíssimo lá em cima do morro? Ele é meu próximo. Eu moro aqui do lado, gente. Ele é meu próximo. E o que eu tenho que fazer? Orar. Orar. Só. Então, quando a gente perceber que aquela pessoa que nos incomoda no trabalho, que a gente fala assim, é a pedra do meu caminho. O que eu preciso fazer com a pedra do meu caminho? Orar. O rio só chega ao mar porque ele passa por todos os obstáculos. E a gente tem que ser como o rio. A gente vai contornando todos os obstáculos até a gente chegar onde a gente precisa, que é a nossa angelitude. Não pretendeu Jesus assim, falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Vamos comentar um pouquinho sobre essa frase. Vamos mudar a palavra inimigo? Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com a pessoa que não pensa como você, a ternura que dispensa a um irmão que pensa. Percebe a diferença na palavra? Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre os que comungam das mesmas ideias. Exemplo. Eu não concordo com determinadas atitudes que a minha amiga faz. Mas eu posso até não comungar das ideias dela, mas eu não posso negar simpatia a isso. A casa espírita, exemplo bom, né? A casa espírita. A casa espírita, todo mundo é santo sentado nessa cadeira. Ninguém tem inimigo, ninguém xinga ninguém, ninguém briga com ninguém, não é? Todo mundo é irmão. Irmão em Cristo. Fernando, é irmão em Cristo. Eu estou rindo com ele, porque eu falo muito isso com ele. Mas, e quando a gente sai lá no portão? Como é que é? A gente também pensa do mesmo jeito? A gente age do mesmo jeito? Ou você está aqui, escuta o estudo da tarde, entra, toma passe, toma água fluidificada, vai na cantina, bate papo, chega no portão, pega seu carro, chega na praça de skate, leva uma fechada, pronto, acabou o dia. E aí? Mas o cara que deu a fechada lá no carro não é meu irmão, não é meu próximo, não é filho do meu pai do céu, não é ele também um irmão nosso que precisa que tem as mesmas necessidades que eu, que está no mesmo caminhar que eu, que por ignorância de ignorar determinados fatos, ele faz aquilo. Por quê? Por pressa, por desatenção, por engano, qualquer coisa que esteja passando na mente dele que não nos cabe julgar. Enfim, ninguém
pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Mudando a palavra, ninguém pode sentir em estar com uma pessoa que não pensa como eu prazer igual ao que sinto na companhia de um amigo que pensa como eu. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Gente, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Esse pensamento faz uma bomba estourar lá no cílio. Nelson, você está louca? Não. Estou mostrando a vocês a vibração. Pensamento é vibração. E vibração, sabe assim, quando a gente tem que sintonizar o rádio, mas está dando uma cheira e você mexe devagar, pegou, agora está bom. Então, essa sintonia, e a sintonia de raiva, cólera, ira, pensamentos malévolos, ela abrange a quem? A quem está soltando uma bomba, um míssil lá. E as pessoas que estão lá em Gaza estão sofrendo por isso. Porque nós estamos brigando aqui. Porque nós estamos alimentando esse pensamento malévolo. Tem uma historinha, não sei de quem é, mas eu sei que a historinha é assim. Um garoto pergunta para o homem: mestre, existe dentro de mim um cachorro bom e um cachorro mau. Qual vence? O mestre responde: aquele que você alimenta. Então, qual é o pensamento que prevalece, que eu alimento? O nosso pensamento ele é muito interessante porque ele é como uma árvore. Qualquer pássaro pode pousar. Qualquer pensamento pode pousar na nossa mente. Mas nós não podemos deixar que ele faça ninho. Fazer ninho é outra história. Então, quando a gente não está com um pensamento bom, quando a gente está com esse pensamento malévolo, é o passarinho que passou e pousou. Mas a gente não vai deixar de fazer ninho. Então, bora, oração, prece, orar e vigiar. E aí o passarinho faz ninho. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração. Assim, ao amigo como ao inimigo, no mesmo lugar. Refazendo a frase. Amar aquela pessoa que não pensa como eu não pode significar que não se deva estabelecer diferença entre uma que pensa como eu. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo. É apenas por entender-se falsamente que ele manda se dentro do meu coração. O que está dentro do meu coração? O ensino de Jesus? Amar ao teu próximo como a ti mesmo? Independente de quem seja o teu próximo, mesmo que seja alguém que você não combina com as suas ideias, que não pensa da mesma maneira que você, que vê o 6 e não o 9. E aí? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Amar a quem não pensa como eu, o meu coração não vai bater da mesma maneira como quando eu vejo um amigo. Ainda mais um amigo em Cristo.
Mas, quando eu penso em alguém quando eu amo alguém que não pensa como eu, mas mesmo assim eu não guardo ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, estou no caminho certo. É esse o caminho que Jesus nos ensinou. É esse o amar ao próximo. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Ah, tá, eu te perdoo, mas eu te perdoo, mas eu não quero cruzar com você na rua. Eu te perdoo, mas eu não quero ver você. Eu te perdoo, mas passe perto de mim não. É esse perdão? Perdoar não é esquecer. Esquecer é ter Alzheimer. Perdoar é mudar de vibração. É você pensar no fato que aconteceu, por que você se desentendeu e mudar a vibração daquele ato, daquela hora, com a pessoa que se desentendeu com você. Isso é perdoar. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-los em se apresentando ocasião. Desejar-lhes o bem e não o mal. Eu comentei no início que o mal não existe. Existe a ausência do bem. Então, eu vou desejar a quem não pensa como eu o bem. Porque ele ainda não pensa o bem. Porque ele ainda está na ausência do bem. Entenderam? Não, né? Minha cabeça está confundindo todo mundo, né? Peraí, vamos explicar melhor. Desejar-lhes o bem e não o que lhe falta o bem. Onde lhe falta o bem. Experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha e socorrê-los em se apresentando em ocasião. Se alguém que não pensa como eu, que eu julgo inimigo, precisa de alguma coisa, por exemplo, leva um pão na rua, eu estou passando, eu não vou ajudar, eu não vou parar para perguntar se precisa de uma ambulância. Por que não? Ele não é o meu próximo? Independente de eu gostar ou não, de eu achar certa a ideia dele ou não, de a ideia dele combinar com a minha ou não, ele não é meu próximo. Não é isso que eu faria por um amigo? Parar, atender, ver o que aconteceu, chamar uma ambulância? Então, é isso. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, quem procede com o bem, aonde o bem ainda não existe, preenche as condições do mandamento, que é: ame aquele que não pensa como você. Ame aquele que ainda pensa diferente, age diferente, fala diferente. Livre-arbítrio, gente. Cada um tem seu caminhar. Todos nós fomos criados exatamente iguais, simples e ignorantes. Mas cada um tem seu caminhar. E o livre-arbítrio que nos faz, às vezes, pegar um determinado atalho, né? Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Primeiro ponto: a morte não existe. Então,
eu desencarno. Aí o Leandro vem, ou o Leandro desencarna, aí ele vem e começa a me obsidiar. Aí a gente vai para a mesa mediúnica. Ah, ele está me obsidiando. Não. Ele está acertando as contas com você. Ou eu gosto de ver você. Pensa bem quem errou. Pensa bem quem não fez o certo. Porque, gente, certo é certo. Certo é certo em qualquer situação. Eu não posso passar pelas lojas americanas e pegar uma balinha e não pagar. Ah, mas é só uma bala, Deus. É só uma bala. Se todo mundo pensar que é só uma bala, olha o prejuízo que a americana vai ter. E essa bala que nós não pagamos está anotada lá no nosso livro. E a gente vai ter que acertar a conta dela depois. É só uma bala. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Olha o orgulho aqui, ponderando, principalmente nessa frase, que perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Gente, estamos no século XXI. Nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. E a gente ainda acha que perdoar é fraqueza? Não pode ser. Não pode ser. Algo não está bom. Algo não está batendo com um ensinamento de 3.000 e tantos anos. Porque Moisés já trouxe isso, gente. Amar a Deus, honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás. Aí vem Jesus e simplifica tudo há 2.000 anos atrás. E nos fala a mesma coisa. Nos exemplifica o amor. Sempre, em todas as situações. Jesus, quando fala pelas parábolas, é porque era onde ele estava. Exemplo, nós estamos na região serrana, onde tem plantação. Aí Jesus vai e faz uma parábola do joio e o trigo. Aí a gente desce lá para a região dos lagos. Aí tem pesca. Aí ele fala sobre jogar a rede lá, não sei o quê. Então, por que Jesus tem tantas parábolas? Porque era onde ele estava. Ele exemplificava com o que o povo podia entender na época. Esses dias nós estávamos preparando um estudo sobre Paulo de Tarso, e aí nós percebemos o seguinte, que Paulo, muitas cartas se perderam. Foi até uma palestra do Haroldo, onde ele dizia isso, muitas cartas de Paulo se perderam. Por quê? Porque antigamente não tinha gráfica, não tinha como reproduzir, a pessoa tinha que copiar. Se copiou, está ali, se não copiou, perdeu. Então, foram centenas as cartas de Paulo. E a gente pega agora, só tem 14 ou 15. Por quê? Porque se perderam. Então, como tudo era conforme a época, a gente tem que sempre, quando a gente faz um estudo, a gente tem que lembrar da época. Então, o que Jesus queria dizer com isso? E aí nós evoluímos. Estamos na inteligência artificial e a gente ainda pensa que é fraqueza perdoar alguém. É isso mesmo, né? Para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar a ir com homens maus e perversos,
que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Exemplo. Eu chego em casa e eu recebo a notícia que meu filho foi assassinado. Uma dor insuportável. Mas aí a polícia pegou aquele cidadão que atirou no meu filho. E ele vai para uma penitenciária, lá em Bangu, um calor de 45 graus, num cubículo que era para 10 pessoas e tem 80. E ele vai ficar ali anos. Qual dor de qual mãe o coração dói mais? O da que perdeu o filho e enterrou? Ou o da que perdeu o filho para ficar preso num lugar como esse? A gente tem como medir com fita métrica qual dor dói mais? Não. E a gente consegue pensar que aquele cara que deu um tiro é meu próximo. Difícil, né? Pensar isso. Mas é. Ele é meu próximo. E eu tenho que amar ele, gente. Jesus falou que eu tenho que amar. O elevado ponto de vista em que se coloca, ele torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentado, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Lembra quando eu falei lá no início que o nosso inimigo é aquele que nos ajuda a pensar de uma forma diferente, por um outro ângulo que nós não havíamos pensado ainda? Está aqui. Se não se queixa das provas, tampouco deve se queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Gente, se eu não posso ser como uma pessoa que não pensa como eu, ou que eu acho, na minha verdade, que ele não está certo, ele serviu para eu saber que eu não quero ser como ele. Ele não passou na minha vida em vão. Ele me passou deixando um recado assim: não seja como eu. Faça a diferença. E é isso. Eu não preciso ser como ele. Eu posso não ser como ele. E para que ele melhore, vamos orar. Que aí ele também vai encontrar o caminho dele. Ele também vai evoluir. Ele também vai chegar lá na juventude. Tempo? Não sei. O caminhar dele? Não sei. O livre-arbítrio que ele tem, que faz com que ele pegue os atalhos? Quem vai demorar mais tempo? Não sei. Mas todos nós chegaremos lá. Da mesma forma como viemos simples e ignorantes, chegaremos lá. Todos, sem exceção. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece os seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera ser inferior. Tem uma historinha de Gandhi, que ele ia passando num caminho e tinha um escorpião se afogando. Aí ele foi e botou um pauzinho assim para pegar o escorpião, para salvar o escorpião. O escorpião picou a mão dele. Aí caiu na água de novo. Aí ele foi de novo, botou outro pauzinho para tentar salvar o escorpião picou de novo ele. Aí quando ele foi fazer isso pela terceira vez, quem estava com ele disse assim: mestre, esse escorpião já picou sua mão 2 vezes, você ainda vai salvá-lo? Ele falou: picar é o instinto dele.
o meu salvar. Então, é isso. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Ele não se importava com o fato do escorpião estar fazendo aquilo. Era o instinto dele. Mas o dele era de salvar o escorpião. E é isso que a gente tem que perceber. Que aquelas pessoas que não pensam como nós e que nós falamos inimigos, eles não podem, nós não podemos nos sentir superior a eles, porque não somos. Não somos. Como espíritos e não sai. Espíritos que vamos reencarnar, várias encarnações nós já tivemos. E muitas vezes aquela pessoa que nós julgamos que são nossos inferiores, muito além da gente na vida espiritual. Quantas vezes nós achamos que nossos filhos não sabem nada? Que engano. Nossos filhos muitas vezes são muito mais evoluídos do que a gente pensa. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então, o que conta aqui? É o bem material que eu tenho? Mas eu sou mais rica que você. E? Agora, vamos olhar o que a nossa alma tem de bom, de nobre, de maior, de mais generoso, de mais caridoso, de mais indulgente. É isso que a gente tem que pensar. É esse o esforço que nós temos que fazer para galgar a nossa evolução. É pensar na nossa alma. É a alma que nos faz elevar. É o nosso pensamento que nos vai fazer nos elevarmos. Sempre. Eu vou colocar uma musiquinha aqui que vai falar sobre o bem e o mal, que eu sempre gosto de terminar meu estudo com uma música. Mas eu botei a letra aqui, mas eu tenho certeza que muita gente vai lembrar dessa música. Ela sempre foi muito tocada para nós. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, ingênuo até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, contado bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. É impossível escutar essa música e não lembrar do Seja Humberto, né? pobre ou seja rico, bem sabido, ingênuo até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Que Humberto possa receber, onde ele estiver, todas as nossas vibrações de carinho, de paz e de gratidão por tanto o que ele fez por essa casa, por tanto o que ele nos ajudou, nos ensinou, nos incentivou. Que nós possamos ter um excelente final de semana. Muita paz a todos.
Obrigado, Neuza, por tudo que trouxe para a gente hoje, né? Questões práticas, vivenciar realmente o Evangelho no nosso dia a dia. Chamar o Fernando agora para fazer a nossa prece de encerramento, e após a prece a gente vai passar alguns recados. Amigo Jesus, como é bom, Senhor, estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, procurando, através dos estudos da tarde, avaliarmos, Senhor, a nossa posição nesta atual encarnação. Se estamos agindo no bem, se estamos deixando que o mal prevaleça em nossas vidas. Qual é o melhor caminho a tomar, Senhor? E é muito bom estarmos envolvidos nesta doutrina de amor, pois assim conseguimos identificar o melhor caminho a tomar. Seguir os teus passos, as tuas orientações, o teu exemplo de vida, que nos mostra que não temos inimigos, conforme foi dito aqui. Temos irmãos de caminhada que às vezes estão um pouco mais atrasados, não pensam como nós, o que não quer dizer que também temos a certeza na maior parte das vezes. Mas irmãos, que como nós estão tentando caminhar de uma forma melhor e mais próximo de Ti chegar, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com o coração em paz, com a certeza que estamos tentando fazer o melhor. E que em breve estaremos juntos, todos, sendo abraçados por Ti. Obrigado, amigo. Que Tu nos abençoe e que nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.